Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Félix Oliveira teve uma infância assolada por traumas. Enfrentou abandono, perdeu pessoas queridas, sofreu espancamentos, doenças por longos anos e ainda sabe o que é ser desprezado e descartado pela sociedade. Assim, tentou tirar a própria vida diversas vezes, mas um dia ele descobriu o amor bondoso e misericordioso de Deus e finalmente encontrou seu lugar e alguém para chamar de pai. Vamos descobrir agora os detalhes dessa virada de 180 graus, porque o Félix está aqui com a gente. Muito prazer, que bom ter você aqui com a gente, Félix. Obrigado, Cleriane, um enorme prazer também. Se você pudesse, assim, pontuar, né, o que marcou a sua infância, Félix? A minha infância foi bastante carregada de dissabores. Muitas vezes esperando, querendo um abraço, afeto. Eu acho que o que mais machucou foi a dificuldade emotiva, os problemas emocionais. Vim de uma família simples. Na infância, o meu pai teve que partir muito cedo. Eu tinha apenas 5 meses. Depois, a minha mãe teve que lidar muito com o problema da moral, década de 70, sem o esposo, um filho, a cobrança da sociedade. E aquela guerreira, aquela mulher gigante, tinha que trabalhar, lutar, sustentar o filho. Por contrapartida, a minha solidão, por não tê-la próxima, visto que já também não tinha o pai. E depois, minha mãe teve outras experiências. Depois de anos, se casou novamente. Encontrei um pai. Um homem maravilhoso, um esposo maravilhoso. Minha mãe tinha a família de verdade, mas ele veio a falecer muito cedo. E tinha que enfrentar aquilo tudo e ainda esperando o afeto, a busca de um afeto, de uma referência masculina, um pai. E depois, logo, eu me tornei um moço e tive aquele ímpeto de tentar solucionar as coisas. Foi quando descobri que eu poderia fazer alguma coisa por mim mesmo. Nessa época, Félix, ainda da infância e tal, como que era a questão da sua saúde? Com 9 anos de idade, quando apareceu o padrasto rude, eu passei a sofrer de alguma doença neurológica. Os médicos não conseguiam definir. Não sei se por problema emocional ou uma válvula de escape, mas eu passei a convulsionar. Fui tratado como epilético por 15 anos. 15 anos. Puxa vida, eu imagino o peso que deve ser isso para uma pessoa em formação. Você era uma criança entrando na adolescência, Sim. né? Como que isso afetou também a sua formação emocional? Eu cresci sem chão. Eu não tinha referências, não tinha o afeto, por consequência, não me amava. E por muitas vezes tentei tirar minha própria vida.
Não era aquela coisa passada para a família, não era uma coisa assim muito divulgada entre nós, meninos, mas algumas vezes subia em pontilhões, viadutos, trancado num quarto, peguei algumas armas para tentar tirar a própria vida, uma faca, alguma coisa para dar fim ao sofrimento. Quando vocês procuravam os médicos, qual a previsão, que solução que eles davam para esse seu problema? Eu fui levado em diversos lugares, desde de lugares que espiritualizavam a minha doença à medicina tradicional. E os médicos tentaram por muito tempo me medicando. Eu era tido como paciente cooperante, mas depois de muito sofrimento, a gente chega uma hora que a gente quer uma resposta mais clara. Uhum. A medicina não tinha o avanço que tem hoje, né? Uhum. A partir daí, a revolta. Então, eu pensava, tenho que deixar alguma coisa, né, no mundo, uma marca, preciso de um pouco de felicidade. E eu fui para a música. Fui para a música, trabalhei com uma banda de rock, que durou aí mais ou menos uns 10 anos. Procurei alguns moços para tocar comigo e não me lembro de estar sorrindo em momento algum. Gente, mas e essa questão da afetividade que acompanha os nossos relacionamentos, essa dependência, interdependência que a gente tem, né, da sociedade, dos ambientes sociais? Como que você resolvia essas questões? Eu tinha 4 amigos. A minha namorada, hoje minha esposa, a Rose, e os músicos da banda. Aqueles que antes não queriam tocar comigo porque rock eles determinavam como do diabo ou do mal, agora eram meus maiores confidentes. E qual era o estilo de vida que vocês tinham? Vida solitária, uma vida sem esperança. Mas na época você tinha consciência disso? Quando você botava a cabeça no travesseiro e fazia um balanço da sua vida, aquele momento de introspecção, o que que saía dali? Qual era o suprassumo desses momentos? Eu só pensava em felicidade. Pois é. Eu nunca julguei as consequências. A única tônica é, vou morrer logo, então eu tenho que desfrutar a minha vida. E nas noites, nos shows, nas festas, nós agora tínhamos uma banda com tantos shows, tocando em tantos lugares, rádios, gravamos, fomos para estúdio, aquela coisa toda. Agora proposta de televisão, proposta de outras rádios, a vinculação daquilo tudo era a fonte da esperança. Então não havia felicidade, mas era uma falsa esperança de que um dia eu teria um pouco de paz. Olha só, um pouco de paz, você vê, né? Não adianta, a gente conversa com o ser humano, no fundo, o que sai é a busca pela felicidade, pela paz, pelo descanso, né? Isso iguala todo mundo. Mas, Félix, se a gente traz para dentro dessa história, né, a questão do religioso, a questão do espiritual, tem gente que pega justamente uma história como essa para provar que Deus não existe. Porque, olha, fala para mim se uma criança tem que sofrer dessa forma, merece isso. Nenhuma criança merece presenciar ou passar por uma situação como essa. E hoje, você olhando para trás, como que você encaixa Deus nesses momentos da sua vida? Eu não conhecia Deus. Eu não tinha formação religiosa nem na família. Não existia Deus. Eu não imaginava que existia uma vida tão feliz e um contentamento no viver como conheço hoje. Eu não tinha essa opção em minha mente. Não existe, mas espera lá, você nasceu no Brasil, um país cristão, Deus está na nossa sociedade, mesmo que a gente não tenha tido uma infância de ir para a igreja e tal. Por exemplo, quando você via as pessoas indo para a igreja, essa proximidade que a gente tem, né, do religioso, qual que era a sua reação? Eu era obcecado apenas por música. Eu me alimentava de música. Eu não tinha interesse em religião, não tinha... Eu deletava. Quando passava perto, eu apagava, sem backup. Olha Não tinha só. interesse algum, Cleriane. Não me passava à mente qualquer outra ideia ou outra opção, senão música, sucesso e
por consequência, na minha matemática, Uhum. felicidade. Olha Era só. só. Mas escuta, Félix, o espiritual, ele faz parte da nossa vida. A gente tem esse lado do espiritual para ser preenchido. Como que você preenchia isso? Sinceramente, uma vez eu escrevi uma música que dizia assim: e os homens procuram a felicidade. Uns dão a volta ao mundo à procura de uma luz e outros acreditam no homem da cruz. Eu acredito que foi um período da minha vida, dos 13, 14 a 24 anos de idade, que eu deletei a necessidade espiritual. Uhum. Mas quando eu escrevi isso, comecei a pensar, talvez eu estou sendo, será que está acontecendo comigo? Será que eu vou virar cristão? Acho que é bom não escrever mais. Passei até a fiscalizar melhor as minhas músicas a partir daí. Mas do que me lembro no interesse por Deus e vida espiritual, isso antes não me era computado. Olha só. Era completamente desnecessário. Essas músicas, né, que ocupavam tanto o primeiro lugar na sua vida, elas falavam do quê? Elas falavam de diversão, de prazeres e não acredito que levava muitas outras coisas além disso. Essa era a sua filosofia de vida. Diversão e prazer. É o momento. E isolar dos seres humanos, né? Isolar ao máximo deles, porque eles me fizeram sofrer o sofrimento, me trouxeram muita dor. Então eu tenho que me afastar. Eu até dizia que amor só me servia para escrever músicas tristes e ganhar dinheiro dos tolos. Era a minha noção de afeto. Olha só. Totalmente revoltado, rebelde. E às vezes até extrapolando isso, né, como você mesmo disse. Sim, extrapolava muito. Félix, você vai pintando para a gente um quadro como esse, né, de uma pessoa totalmente fechada, realmente ali enclausurada dentro de si, cheio de traumas. Como é que Deus alcançou um coração de uma pessoa como essa? Tentaram muitas vezes aproximar-se de mim, mas eu evitava como algo muito mal até. Mas Deus tem suas maneiras e ele sensibilizou duas senhoras que procuraram pelo meu guitarrista, Marco. Todos tínhamos apelidos naquela época. Ele tinha o apelido de Suicida. E o seu? Era só aumentativo. Um péssimo aumentativo que tornou meu nome feio. Era só Felão. Só Felão. E o Suicida, o Marco, recebeu a visita de duas senhoras. Elogiaram bastante a música dele, que ele estava tocando o seu violão, elogiaram o seu instrumento e ofereceram alguns livros. Depois de muita simpatia, ele aceitou, disse, tudo bem. E elas deixaram, voltaram 3 vezes. Deixaram a primeira vez um livro, O Desejado de Todas as Nações. Depois trouxeram mais um livro, O Grande Conflito. E ele terminava a leitura em brevíssimo tempo. Elas apareciam com mais. E o terceiro livro, Eventos Finais. Nesse meio tempo, entre a leitura de um livro e outro, ele me procurava dizendo que tinha novidades. Você não sabe o que eu fiz. O que você fez? Um livro extraordinário. Estou lendo um livro extraordinário, você tem que ler. Ele me falando desses livros me fez levantar aquela curiosidade nesse tipo de leitura e um mundo paralelo para mim até então e renegado. Uhum. Mas como era alguém do meu mundo, Uhum. um dos 4 amigos que eu tinha. Imagino, né, um título como esse, O Grande Conflito. O que uma pessoa formatada como você era pensou quando viu um título de um livro desse? Quando eu pensei na capa do primeiro livro, por causa do título o livro O Desejado de Todas as Nações, eu pensei numa pirâmide de ouro, um rodapé de tesouro, notas, né, cédulas, dinheiro, riqueza. Olha! Foi só aí que essa única associação. Quando ele trouxe o segundo livro, O Grande Conflito, eu pensei numa briga entre músicos, né? Aquela pancadaria, uma coisa assim, briga de facções. Na manhã seguinte, eu estava saindo do quarto,
tentando equalizar o meu som, porque eu tenho um ouvido fantástico para mixagem. Não conseguia. Passei pela sala, desistindo de escutar aquela música. Quando saio, passo pela sala, vejo uma mesa de canto, um livro. Talvez por ele falar tanto de livros e livros que eu estou lendo, tal, me chamou mais ainda, levantou o interesse. Que livro será esse? E quando peguei o livro em minhas mãos, olhando para ele, é uma capa assim tão diferente, um couro marronzado, e quando virei, Bíblia Sagrada. Eu soltei. Assustado, pensei, pronto, agora que eu vou virar cristão mesmo. Olha. Será? Quem será que está lendo esse livro aqui nesta casa? Não me lembro de ninguém estar assim tão íntimo com as Escrituras, com a Bíblia. E eu decidi não ler. E quando pensei em sair, algo mexia demais no meu íntimo. E pensei na seguinte decisão: vou ler uma frase. Eu nem sabia que era dividido em capítulos e versículos. Só. E quando me aproximei, abri aquele livro, meus olhos começaram ali, de um lado para outro, como que em alto relevo, o texto dizia: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Eu fechei, imediatamente. E resolvi sair, porque entendi que o meu tesouro estava nesta terra, só nas coisas materiais, nos prazeres, na diversão, na minha definida felicidade, e então eu não tinha nada com o mundo espiritual. E até pensei, será que aqueles cristãos estão certos? Porque todas as vezes que um cristão me encontrava, eu não sei se posso usar essa palavra cristão, mas religiosos, sempre me diziam, você vai para o inferno. Gente! Você vai para o inferno, você não tem salvação. Então eu tinha essa aversão a cristianismo, a Bíblia, essas coisas, e decidi não ler mais. Mas o texto mexeu comigo, porque falava do tesouro equivocado que eu estava tendo. Então eu voltei e pensei, vou ler só mais uma frase. E quando volto, o texto diz, em letras assim tão claras, quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la. Quem renunciar a sua vida por amor a mim, por amor ao Evangelho, achará a vida. Foi um momento muito inexplicável. Imagino. Fechei o livro e pensei, pronto, já sabe também que eu estou para morrer. Como esse livro sabe tanto assim sobre nós? Como pode? Deve ter Deus por trás desse negócio. Deve ter. Será que aquele pessoal religioso lá está certo? Será que estão certos? Fechei o livro e pensei, bom, se eu for mais um pouco, vai me comprometer. Eu sou felão, monstro do rock, 10 anos de estrada, contratos, tantos shows marcados, tantas propostas, estou diante do espelho, diante do que está acontecendo, eu não posso voltar atrás, não leio mais, não leio mais. E quando saí, dei uns 3 passos, aconteceu o que para mim é inexplicável, a força humana. Como que alguém me puxando pela roupa, me segurando, por um momento, e uma voz muito forte em minha mente, uma impressão muito poderosa, que disse, volta. Gente. Volta. Eu respondi para mim mesmo, eu não posso voltar. Respondi para aquela voz, aquela impressão espiritual, que hoje entendo que foi a voz do Senhor Espírito Santo. Eu não posso voltar. Se eu voltar, o felão termina aqui. Eu estou no melhor momento da minha vida. Eu não posso fazer isso. A voz insistiu, volta. Cleriane, a ponto de eu procurar quem falava comigo. Olha só. Tocado, contrariado. Eu insisti em querer ir embora, mas eu não tinha forças. Eu queria voltar para ler, mas também não tinha. E compreendi o poder e o valor de uma decisão. Mesmo sem forças, contrariado,
eu acredito que Deus venceu ali. E eu voltei. Vida. E me fez voltar, eu abri de novo a Bíblia e os meus olhos foram diretamente a um texto de Jeremias 31, 3, que diz: há muito que te apareci dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Nocaute. Nocaute. Eu chorei em cima daquele livro. Meu pai, gente! Não tinha mais o que fazer. Eu pensei, bom, então é comigo mesmo. Há um Deus nos céus. Olha só. O suicida estava certo. Olha! O Marco estava certo. O amor de Deus venceu. Porque esse verso é muito lindo, né? Muito com lindo. amor eterno eu te amei, com benignidade te atraí. É essa coisa, né? O fato de Jesus Cristo ter vindo aqui à Terra, isso coloca uma atração, uma força de atração, é um campo magnético que não dá para a gente resistir. E aí você se rendeu ao amor de Cristo. Nessa situação, depois de tanto chorar, eu pensei, mas e os contratos, os shows que vai ser? Mas eu sentia a vida. Eu sentia que tinha algo dentro de mim fazendo tudo novo. E dali em diante eu resolvi contar para todos que eu estava fora da banda de rock. Olha só, que revolução. Como eu era líder e majoritário... Fim da banda. Fim da banda. Procurei o pessoal, procurei um guitarrista, o André, meu parceiro até hoje em muitos trabalhos, e quando contei para ele os versos, ele disse, você está lendo Bíblia? Eu disse, vou contar os versos para você. Terminei de ler os quatro versos e ele estava pasmo, pálido. Eu disse, o que foi? Ele disse, Felão, temos que parar com o rock and roll. Gente! Eu fiquei extasiado, imaginei, então esses versos são muito poderosos, que incrível, vou contar para mais alguém, pensei na namorada. Fui à casa da namorada, ela e o André não tinham contato, por telefone, etc. E fui. Eu disse para ela, no caminho eu fiz uma oração, que eu não sabia que era oração, eu ainda era cabeludão, roqueirão, caveira para todo lado, aquela coisa. E quando cheguei aos pés de Deus, sem saber, eu disse, Deus é minha namorada, eu a amo, 5 anos estamos juntos, eu não quero perdê-la. Mas não vai dar certo eu ir para uma igreja e ela ir para shows de rock. Então, se ela não aceitar, a gente termina por aqui, porque é só um namoro, ainda dá para repensar. Mas eu não queria perder minha namorada. Sim. Mas por ti eu perco, mas que eu não quero perder, eu não quero, mas por ti eu perco, faço qualquer negócio, porque eu sinto que há uma vida em mim agora, então, por ti eu faço qualquer coisa, perco tudo, largo tudo, abandono os meus prazeres, o meu eu, perco a namorada, mas que eu não queria perder, eu não queria. Então, isso se tornou um clamor inconsciente, né? Para mim, até então, na época. Mas cheguei a casa e disse, tem algo para dizer? Ela disse, eu já sei. Senão, você não sabe. Não tem como você saber. E pensei, só eu e Deus? Como ela sabe? E ela insistia em falar para economizar o tempo, porque eu queria dar a grande notícia. Eu disse, então me diga, moça, o que é que você sabe? Ela respondeu, você quer dar fim à banda de rock, quer ir para a igreja e eu vou com você. Gente, olha, que grandes milagres, já logo no início da sua caminhada com Deus. Que testemunho maravilhoso, que coisa linda. Olha, Félix, eu sinto meu coração arder. Eu ganhei de presente na minha casa, recebi pelo correio esse livro, Atraído pelo Rock, Traído pelo Rock, Atraído pela Cruz. Adorei a leitura e eu sei que a sua história tem muito mais. Você está contando aqui só o ponto da virada, mas quem se interessar, então, em saber o restante da história, os tantos milagres que Deus operou na sua vida a partir dali, então, no final do nosso programa vai ter ali o seu contato para poder adquirir o livro. Félix, eu te agradeço muito por ter dividido esse momento tão maravilhoso da sua vida com a gente. Muito obrigada. E a gente tem aquele momento das nossas perguntinhas aqui. Vamos lá? Vamos.
Deus me curou quando eu tinha 24 anos de idade. Pecado, O meu passado, um sentimento constante. gratidão, Casamento, realização, morte, não mais tem poder. rock, Um prazer que me traiu. e o seu abraço especial de hoje vai para quem? A minha esposa tão querida, aos meus familiares, ao Paulo César Souza, que me instruiu nas Escrituras, aos amigos que tenho pelo Brasil afora, de norte a sul, viajando, contando essas maravilhas que Deus fez em minha vida, as escolas adventistas que utilizam o meu livro como paradidático. E eu sou psicoterapeuta, mas eu tenho também um terapeuta de confiança, que é o meu abraço para ele também, Dr. Tiago Teixeira. Que é o Dr. Tiago. Você tinha comentado dos seus amigos que, né, durante mais de 10 anos ali fizeram parte da sua intimidade. Esses amigos também estão numa caminhada com Deus? O Marcos, o suicida, ele se afastou depois de um período. Nós temos esperança de que ele logo voltará. O André continua conosco. O baterista Fernando, apelidado China, faleceu recentemente. Ok. E o verso da Bíblia que te acompanha, qual é? Assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei. Serás uma bênção. Esforça-te. Puxa vida, onde está esse verso? Zacarias 8:13. Olha só, que mensagem poderosa. Uma mensagem que tem tudo a ver com a sua história. Deus te resgatou, Deus te transformou, te colocou como uma luz entre as nações. E a gente te agradece muito, Félix. Muito obrigado por ter dividido aqui um pouquinho de você com a gente. E essa bênção que você tem com você, nosso desejo é que ela ainda possa transbordar e abençoar muitas outras pessoas. Obrigada. Eu te agradeço. Agradeço por estar aqui e agradeço por ter alguém hoje para chamar de pai. Agradeço muito a Deus por tudo. Graças a Deus. Amém. Amém. E nós terminamos assim o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo programa.